Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham, que liturgia bonita que nós ouvimos nesse 18º domingo do tempo comum. Esse tempo tão difícil e tão desafiador que nós estamos vivendo, de isolamento devido à pandemia do coronavírus, tem feito a cada um de nós perceber o que é essencial na nossa vida e o que é supérfluo. Quantos de nós, ao apertar alguma coisa, na realidade cada um, alguns apertaram a questão do alimento, está difícil ter comida, alguns se apertaram no trabalho, alguns perderam o emprego, alguns diminuiu os recursos financeiros, e uma das piores doenças, alguns ficaram frágeis na saúde física, psicológica e até espiritual. Mas em contrapartida, cada um de nós se confrontou com a vida, e a gente fez bastante exame de consciência, dizendo assim: como que eu dava valor a coisas que não são importantes? Como que eu vivia tanto de coisas supérfluas? E o essencial, a missa é uma coisa essencial? Ou é o essencial dos essenciais? Eu vivia de qualquer forma. É o que está falando Isaías para nós hoje na primeira leitura. Ele diz assim: olha, vocês se preocupam com tantas coisas e não se preocupam com o pão. Ele está querendo dizer, não se preocupa com o essencial. O Isaías, se ele estivesse aqui hoje, ele não ia ser contratado por nenhuma empresa de propaganda, nem pela Casa Bahia, nem pelos hipermercados. Olha a propaganda que ele faz: vinde comer, vinde beber, sem pagar nada. O que significa isso? Isaías é o profeta, está quase chegando no final dos seus escritos. Isaías é o profeta que anuncia a chegada de um Messias, que ao libertar, todos vão fazer parte do seu banquete, sem discriminação, sem pagar nada. Esse é o anúncio messiânico que Isaías faz na primeira leitura. Ele condena as pessoas que vivem um supérfluo. Ele condena a elite do seu tempo, que ao usar os recursos para eles, deixa o povo na miséria. Não é diferente dos nossos tempos, onde uma pequena porcentagem da população detém as maiores rendas e a maioria da população passa dificuldade, passa fome por uma má distribuição de renda. O que Isaías está falando parece uma coisa impossível, mas não é. Isaías profetiza porque ele tem a certeza: esse é o Messias que eu estou anunciando. Quando ele vier, você pode vir. Mesmo que hoje você esteja passando por dificuldades, pode vir se alimentar, pode vir beber, pode vir sentar-se à mesa sem pagar nada. O nosso Deus acolhe a todos. O evangelho que nós ouvimos hoje é o evangelho de São Mateus. E ele começa falando do último dos profetas. Ele diz assim: quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, ele partiu no barco para um lugar deserto. Vamos então lembrar: João Batista morreu no dia
de uma festa. Olha que contradição. João Batista teve a sua cabeça cortada num dia de um grande jantar. Herodes fez uma grande festa, e nessa festa, talvez já um pouco embriagado, pergunta para aquela jovem, bela, filha da mulher com que ele vivia de modo errado: olha, você pode pedir o que quiser que eu vou te dar, até que seja a metade do meu reino. Ela vai, pergunta para sua mãe Herodíades o que ela deveria pedir. E a mãe, com muita raiva de João Batista: não se assuste, quem profetiza a verdade causa incômodo nas pessoas. João Batista não tinha medo de denunciar: Herodes, a vida que você está tendo, está levando com Herodíades é errada. Ela é mulher do seu irmão. E essa mulher ficou com muita raiva porque João denunciava esse tipo de união. Então, quando ela teve a oportunidade, ela disse para a filha: pede a cabeça de João num prato. E aqui então, Herodes até ficou triste, porque ele se incomodava, mas refletia com o que João pregava. Ele manda então trazer no prato a cabeça de João. Por isso, esta festa para nós significa, para começar a entender o Evangelho, é a festa da morte. É o banquete onde as pessoas se reúnem para celebrar a morte. Eles assassinaram alguém que falava a verdade. Eles degolaram a cabeça de um santo, do precursor de Jesus, daquele que anunciou, que preparou o caminho. Assim é a vida de tantos mártires hoje, que ao falar a verdade, que ao se posicionar contra os sistemas que oprimem, têm a sua vida perseguida e muitas vezes são mortos, como tantos mártires do Brasil e da América Latina. Esse banquete, no primeiro versículo do Evangelho, é a festa de quem pactua com o sistema de morte. Por que que Jesus então, ele entra num barco e vai para um lugar afastado no deserto? Isso significa que Jesus está se afastando desse banquete da morte. Ele leva consigo os seus discípulos. É claro que Jesus não está indo no deserto, como o deserto que a gente conhece, cheio de areinha, né? Como o deserto do Saara. Você imaginou ir de barco e chegar no deserto? É quase que impossível. Deserto aqui significa um tempo. Deserto na Bíblia é o lugar de se encontrar com Deus. Portanto, quando a gente vem na igreja, é como se a gente tivesse deixando toda a tribulação, todos os problemas, para entrar num deserto, não de aridez, no deserto, um lugar onde eu paro para me esvaziar e para me encher de Deus. É isso que significa. Jesus entra na barca e sai. A barca para nós significa igreja. Ao sair, significa o que o Papa Francisco fala: a barca que Jesus entra é uma igreja sempre em saída, que sempre está saindo. Ele vai então para o lugar afastado, deserto, longe de Herodes, longe do banquete da morte. As multidões, eram muitas multidões que procuravam Jesus. Elas ficaram sabendo que Jesus entrou no barco, que ele foi até aquele lugar. Elas então correram a pé
e chegaram lá. Você imaginou se você fosse Jesus? Estaria querendo tirar um dia de descanso, e a hora que você para o barco, você desce, tem uma multidão te esperando. É assim a missão de muitos padres que hoje nós estamos celebrando a vida sacerdotal. Por isso você que nos acompanha, e todos nós temos uma missão muito importante de rezar pelos padres. Eles têm uma missão muito árdua, e às vezes são sozinhos, e carregam grandes fardos, intercede por causas muito difíceis. Jesus então chega e vê aquela multidão. Em outro evangelho ele diria assim: é uma multidão, mas são como ovelhas sem rumo, sem pastor. Quando ele viu, o que ele teve? O que ele teve é eu vou dizer sentimento como uma palavra humana, mas nem sentimento é muito pouco para dizer. Ele teve compaixão. Compaixão é o sentimento de Deus. Quando ele vê aquela multidão, ele sente compaixão. Esse é um verbo, uma palavra muito cara na Bíblia. É até difícil de traduzir. Em grego, espigizinotomai. E quando ele teve compaixão, o que ele fez? Ele curou quem estava doente. Jesus está convidando eu e você a fazer esse processo. Primeiro gesto de Jesus: ver a multidão. Quantos de nós católicos que, quando se depara por situações na vida que precisa de mudança, tapa os olhos, coloca um óculos escuro ou vira a cara? O gesto de Jesus é outro. Ele vê a multidão. Olhar pode doer os olhos, porque quando eu olho, eu sinto o que a multidão passa. Quando eu olho, eu me deparo com aquela realidade de sofrimento da multidão. Quando eu olho, eu corro um grande perigo de me comprometer com o que o meu olhar alcançou. Jesus não tem medo de olhar. Muitos de nós, muitas vezes, tem medo de olhar, porque tem medo de se comprometer. Ele viu, sentiu compaixão, curou todas as pessoas. Quem vê deve se envolver pela compaixão. A compaixão não fica parada, ela leva a sarar, ela leva a curar quem está doente. O sol começou a baixar, começou a ficar tarde, começou a ficar escuro. Os discípulos, irmãos nossos e tão parecido com a gente, a hora que vê aquela multidão e está escurecendo, fala assim para Jesus: Jesus, dá um jeitinho de mandar esse povo embora, está ficando tarde. Se eles ficarem aqui, vai dar trabalho para a gente vai ter que pensar como alimentar, como fazer com esse povo. E muitas vezes nós fazemos assim, nós temos medo de nos comprometer, nós preferimos mandar embora. O que significa falar isso que os discípulos estão falando? Jesus, manda eles para a cidade para comprar alguma coisa. Voltamos no início do Evangelho, significa assim: manda eles de volta para o sistema de morte de Herodes. Isso significa mandar embora. Aquelas pessoas foram buscar Jesus, foram buscar a luz, e os discípulos e nós temos dificuldade em entender. Eles falam para Jesus: Jesus, manda eles
para as cidades comprar alimento. Isso significa voltar de novo ao banquete da morte de Herodes. O que Jesus responde? Eles não precisam ir embora. Tem algumas pessoas aqui na igreja, bem poucas. Repete comigo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Você já imaginou? Você diante de um compromisso com a vida, com a missão e com a sua vocação, e você chegar em Jesus e dizer assim: Jesus, manda embora, é mais fácil. E Jesus olhar dentro dos seus olhos, dizer assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Você já pensou que é essa a nossa missão? É essa a missão de cada um de nós, padres? O texto original diz assim: o significado de dai-lhes vós mesmos de comer é: faça da tua vida um pão, um alimento que possa ser partilhado com o teu irmão. Ou seja, que a minha vida possa ser dada ao outro. É isso que Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. A situação está triste ainda. Os discípulos vão falar assim: sempre responde de modo negativo. Eu sempre digo: olha, a gente não quer se isolar de ninguém, mas tem pessoas que são tão negativas que às vezes é até bom a gente ficar longe delas. Você quer criar algo na igreja de bom, aquela pessoa só fala assim: não vai dar certo. Ah, porque o ano passado não deu certo, mas é novo ano, vamos tentar. A igreja precisa de pessoas que têm esperança, que acredita que vai dar certo, e não de gente que só pensa negativo. O que os discípulos falaram? Não tem jeito, olha só, nós só temos aqui 5 pãezinhos, e aqui em Colômbia, que tem um rio tão grande, nós só temos 2 peixinhos. Ou seja, é alguém que está falando assim: nós temos tão pouco que não dá para alimentar esse povo. E se esquece que o pouco, quando a gente oferece para Jesus, quantos de nós oferece o nosso pouco? A nossa mão para vir tocar, os nossos pés para visitar uma família, é o nosso pouco. E Jesus de repente multiplica os dons que nós temos. Quando Ele faz isso? Quando a gente coloca a serviço da comunidade. Os discípulos estão dizendo: nós só temos 5 pãezinhos, filãozinho, e 2 peixinhos. Você sabe que na Bíblia 5 mais 2 dá 7. Na Bíblia 7 significa plenitude, totalidade. Então você pode esperar que com esse pouco, dos 5 pães e 2 peixes, para Jesus Ele olha como 7. É a plenitude. Olha o gesto de Jesus: peça para que a multidão sente-se na grama. É uma revolução, porque só podia se sentar as pessoas que eram livres. Eu imagino que quando Jesus pediu para sentar, muitas pessoas teve dificuldade, porque tem muita gente que leva o peso da inferioridade, de se sentir escravo, e Jesus manda que todos se sentem. Isso significa as pessoas começarem a entender: nós temos dignidade, nós podemos sentar. E Jesus manda que sente-se. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, eleva os olhos aos céus, abençoa, parte e dá aos discípulos, e os discípulos dá ao povo. Olha que gesto que a gente vive todo dia. É um gesto eucarístico,
Jesus ergue os olhos ao Pai, abençoa, parte e distribui. É assim a Eucaristia. Quando Jesus abençoa, o que significa isso? O que é abençoado pertence a Deus. Portanto, o que Ele abençoou, 5 pães e 2 peixes, não é mais daquela pessoa que trouxe os pães ou daquele que trouxe os peixes. Quando é abençoado, é de Deus. Se é de Deus, é de todos. E o que Ele faz com os discípulos, Ele quer que eu e você faça. Ele abençoou, mas Ele deu aos discípulos para que os discípulos, nós, distribuíssemos para a multidão. As multidões agora são servidas. Elas que eram servidoras e alguns escravos são servidos. É essa a vocação do padre. O padre que consagra a Eucaristia para servir, para alimentar o povo de Deus. Os discípulos distribuíram, não foi Jesus que distribuiu, porque Jesus está falando: eu chamei vocês para vocês serem comigo distribuidores da graça de Deus. Esse não é o evangelho da multiplicação, é o evangelho da distribuição. Um Jesus que entrega para mim e para você os seus dons para multiplicar, para partilhar com os irmãos e dizer para eles: vocês são filhos de Deus, vocês têm dignidade. E depois, o milagre é tão grande que do que foi multiplicado, eles recolheram ainda a sobra de 12 cestos. 12 na Bíblia é para lembrar as 12 tribos de Israel. Significa que esse alimento que sobrou é para alimentar o Israel de hoje e o Israel que virá, do grande, de todas as pessoas, de todos os tempos que fazem parte do povo de Deus. E diz que eram 5.000 homens mais ou menos, sem contar mulheres e crianças. Na sinagoga, o culto só iniciava quando tivesse 10 homens. Podia ter 5.000 mulheres. Só iniciava quando tivesse 10 homens. Aqui está dizendo: o culto não inicia mais na sinagoga. O culto agora se inicia com a partilha. 5.000 homens é múltiplo de 50. 50 não lembra? Pentecostes. Para dizer que tudo isso que aconteceu sobre as luzes do Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de sermos os discípulos de Jesus que saibam partilhar. E que Deus nos dê a graça de viver como Paulo fala na segunda leitura de hoje. Paulo diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? A fome que você está passando? A miséria? A tribulação? Não. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Quem vai nos separar? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Se